a todos, estamos então iniciando a terceira aula de projeto de controladores na disciplina de sistemas de controle. Uma breve recapitulação, então, quando o problema então é simples de se resolver, se utiliza um controlador proporcional. Quando se os critérios de desempenho não são atendidos ou se existem outros critérios de desempenho com problemas especificamente no estado estacionário, tá? Ou seja, o erro de estado estacionário se deseja ser minimizado, então utilizamos ou o controlador proporcional integral ou o atraso de fase. Quando o problema relacionado se encontra no transitório, tá? Aí nós utilizamos ou o controlador proporcional derivativo ou o avanço de fase. E quando o problema está no estado estacionário e no transitório, nós podemos utilizar o PID, que nós veremos na aula de hoje. Então, como um controlador proporcional integral derivativo, ele combina as ações integral, derivativa, na forma de, como eu já falei, né, eliminar o erro de estado estacionário e melhorar o desempenho do regime transitório. Ele é feito por partes. Inicialmente se resolve o problema no transitório, então se trabalha no PD para que o transitório tenha um comportamento desejado, tá? E em seguida se melhora o erro de estado estacionário adicionando um controlador PI, tá? De forma que não tenha que esse controlador PI não venha influenciar no controlador PD já projetado. A forma como ele é implementado, então, nós temos três ações de controle, tá? Uma ação de controle proporcional, produzida pelo ganho K1, outra ação de controle integral, produzida pelo ganho K2 sobre S, e outra ação de controle derivativa, produzida pelo ganho K3 vezes S. Todas essas ações de controle são somadas, então, e após o somador, aqui eu tenho o controlador PID. Então, somando o controlador, eu tenho as ações de controle proporcional, integral e derivativo. Ele pode aparecer nesse formato e também nesse formato. Então, aqui, como eu já falei antes, tá? O controlador PID, dessa forma como eu estou apresentando para vocês, o projeto ele parte de um sistema de controle proporcional apenas, tá? Então, eu vou simular o meu sistema de controle sem compensação, tá? Então seria um sistema de controle, poderia ser um sistema de controle proporcional aqui. Então avalie o desempenho do sistema sem compensação. Eu vou colocar o proporcional apenas, tá? Para determinar quanta melhoria na resposta transitória é requerida. E a partir disso eu vou dizer, eu quero reduzir o meu tempo de acomodação pela metade, tá? Ou eu quero reduzir o meu tempo de pico pela metade, tá? E assim pode-se estabelecer um critério de desempenho. Em seguida se projeta o PD, então, para atingir esses desempenhos de transitória, tá? E em seguida é feita uma simulação para verificar se esses critérios de desempenho novos foram atendidos. Se não foram atendidos, eu faço novamente o projeto do PD, tá? E assim eu vou melhorando o meu projeto na medida em que os critérios não são atendidos, tá? Eu vou melhorando, exigindo mais os critérios de desempenho. Bom, uma vez que o PD teve um comportamento desejado, eu vou projetar o PI de forma a reduzir o erro de regime permanente, determinar os ganhos K1, K2 e K3 que foram especificados na figura anterior, e simular novamente o sistema já com o PD e o PI e verificar se os critérios foram atendidos. Se não foram atendidos, tá? Eu melhoro, eu refino então esses critérios esse projeto o qual os critérios devem ser melhorados. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? O exemplo é projete um controlador PID para overshoot de 20%, ou seja, amortecimento de 0,456. Isso aqui vem da fórmula da ultrapassagem percentual, tá?
Nós temos a fórmula ultrapassagem percentual do critério de desempenho, que relaciona o valor da ultrapassagem com o amortecimento, e eu consigo extrair uma informação dessa fórmula. Então, um dos critérios aqui, eu vou chamar de primeiro critério, é esse aqui. O segundo critério de desempenho é que o tempo de pico dessa simulação seja reduzido 2/3, tá? Então, eu tenho o segundo critério de desempenho aqui, tá? Então, que esse tempo de pico desse sistema sem compensação seja reduzido 2/3 e o erro de estado estacionário seja nulo para uma entrada em degrau. Então, eu tenho três critérios de desempenho, tá? O primeiro, ultrapassagem percentual de 20%. O segundo, tempo de pico 2/3 menor do que o sistema sem compensação, que nós já veremos de que se trata esse sistema sem compensação. E o terceiro, que o erro de estado estacionário seja nulo para uma entrada do tipo degrau. Tá? Então vamos começar pelo primeiro critério de desempenho, tá? E encontrar o ganho K desse sistema aqui, ó, que conduz a um amortecimento de 0,456 ou 20% de ultrapassagem percentual. Esse vai ser o meu sistema sem compensação. Como é que eu faço isso? Basta eu gerar um R-locus, tá? Para essa GDS, tá? O GDS, claro, o GDS não inclui o K, tá? O GDS seria a função de transferência sem o K. Então, jogando esse comando lá no MATLAB ou Octave, tá? GDS, R-locus de GDS, eu tenho esse lugar das raízes, tá? Aqui é um lugar clássico que todo mundo já sabe. Então, essa raiz vem para a esquerda, essa raiz vem para a direita, as duas se chocam e sairiam, se não existisse nenhuma das duas, outras sairiam por essa trajetória paralela ao eixo J-ômega, tá? E essa terceira raiz aqui, ó, como a contagem é par, ela vem para a esquerda, desculpa, para a direita também, e se extingue nesse zero. O que acontece? O fato de existir essa pequena trajetória aqui, ó, ela modifica a trajetória dessas duas outras raízes que ora sairiam paralelas ao eixo J-ômega. Bom, mas de qualquer forma, ela vai ter aqui, ó, um ponto onde a inclinação vai ser o cosseno desse ângulo θ aqui, ó, vai ser 0,456, tá? Então, o cosseno desse ângulo θ, nós sabemos que o amortecimento é igual ao cosseno de θ. Então, independente da forma como essas raízes saem para cima aqui, ó, elas vão passar por essa reta onde a inclinação θ é 0,456. E quando isso acontecer, eu vou ter 20% de ultrapassagem percentual. Então, basta eu procurar com o cursor, tá, dessa ferramenta R-Locus, basta eu procurar sobre essa reta quando eu vou ter essa condição. E essa condição eu encontrei movimentando esse cursor, tá, para cima e para baixo aqui, ó. Esse ponto, tá? Movimentando esse ponto que eu estou destacando em vermelho aqui, ó. Essa condição eu encontrei, ou seja, qual que é a condição? 20% de sobre sinal. No caso aqui, essa ferramenta fornece já esses dados todos, tá? Esses são então os polos dominantes, tá? Então, essa ferramenta forneceu aqui 20% de sobressinal e amortecimento 0,456, tá? Quando os polos estiverem aqui nessa posição, de menos 5,41 e mais J10,6, tá? Bom, por que eu estou avaliando apenas esses dois polos? Porque são os polos próximos ao eixo J-ômega, tá? Esses são os polos dominantes, tá? Eu suponho que então sejam os polos dominantes. Se nós observarmos aqui, ó, a distância entre o outro polo e esses não é maior que 5, tá? Mas, por mais que eu tenha um erro associado a isso, tá? Essa é a forma de realizar esse projeto, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer que no final do projeto eu tenho uma diferença da especificação do critério de desempenho com relação ao que foi simulado, tá? Devido a essa proximidade desse polo aqui, ó.
mas isso nós falaremos depois, tá? Vamos supor que apenas essas duas trajetórias, a verde e a vermelha, são as trajetórias dominantes, tá? E fazer o projeto em cima delas. Bom, pessoal, então para esse caso aqui, ó, tá? Para atingir essa ultrapassagem percentual de 20%, eu tenho que ter, basicamente, o meu K aqui tem que ser 121,5. Se eu fizer essa malha fechada e jogar esse K aqui de 121,5, eu vou ter os polos em menos 5,41 mais J10, que é o que conduz a essa inclinação aqui, ó, que é o que conduz a essa inclinação de ultrapassagem 20%. Bom, achamos aqui a condição do primeiro critério de desempenho. Vamos achar agora quanto que é o tempo de pico para esse sistema agora com essa condição, tá? E aplicar o segundo critério de desempenho, que é reduzir esse tempo para 2/3. Então, conhecendo os polos dominantes agora, tá? A partir dessa ferramenta, o R-Locus, eu conheço o sigma D e conheço o ômega D, que são a parte real do polo dominante e a parte imaginária. O tempo de pico lá das fórmulas de transitório que nós vimos é dado por π sobre ômega D. Então, se eu dividir π pela parte imaginária dos polos dominantes encontrados, tá? Eu vou ter o tempo de pico. O tempo de pico é 0,297, tá? Tempo de pico para o sistema não compensado, tá? O sistema sem compensação é o sistema apenas com o ganho proporcional, que é o que nós estamos simulando aqui. Bom, encontrando o tempo de pico do sistema não compensado, eu vou para o passo 2 aqui, ó, que é compensar o sistema para o desempenho transitório desejado, tá? O segundo critério de desempenho, então, seria esse aqui, do tempo de pico de 2/3. Então, basicamente, eu pego na fórmula do tempo de pico e calculo quanto que seria o ômega D para que o tempo de pico seja 2/3. Então, o ômega D vai ser π sobre tempo de pico, tá? Então, o novo tempo de pico seria esse tempo de pico aqui, ó. Então, vai ser π sobre 2/3 vezes o tempo de pico do sistema não compensado. Esse aqui seria o tempo de pico desejado, tá? Tempo de pico desejado é o tempo de pico não compensado vezes 2/3, que aqui está, tá? Isso me dá uma resposta de 15,87 para a parte imaginária desse polo, do polo novo, tá? Do polo onde se deseja que o sistema esteja. Então, pessoal, aqui do lado eu coloquei um desenho, tá? Uma figura aqui do lugar das raízes. Essa figura aqui do lugar das raízes que contempla o polo do sistema não compensado e o polo do sistema compensado. O polo do sistema não compensado é esse aqui, ó. Menos 5,41 e 10,6. Aqui está ele, ó, menos 5,41 e 10,6. Esse aqui é o polo do sistema não compensado. Só que agora a parte imaginária do polo do sistema compensado para que o tempo de pico seja 2/3, ele deve ser 15,8. Então eu vou lá em 15,8 e coloco a parte imaginária. Ele deve estar sobre essa reta aqui, ó, porque essa reta aqui é responsável por manter minha ultrapassagem percentual em 20%. Então, eu tenho que operar só sobre essa reta para eu não sair do meu primeiro critério de desempenho, tá? Então, com isso, se eu conheço a parte imaginária, se eu conheço o ângulo que vai ser mantido, tá? Eu posso encontrar a parte real a partir desse arranjo aqui embaixo, tá? Como eu conheço o ângulo θ, tá? Eu conheço o ângulo θ a partir do amortecimento 0,456, faço o cosseno inverso e encontro θ de 62,87 graus. Se eu conheço θ, eu conheço o complemento para 180 graus, que é o 117,13, tá? Que é o 180 graus menos θ. Relacionando a tangente desses ângulos aqui, ó, eu encontro a parte real que está faltando. Então, tangente de 117,13 graus, que foi utilizada no livro aqui, ó, é igual a menos tangente de θ,
Tá? Então a tangente desse ângulo aqui é igual a menos tangente desse ângulo, por relações trigonométricas, tá? Eu deixo para vocês verificarem isso. E a menos tangente desse ângulo aqui, ó, ou a tangente desse ângulo aqui, ó, é dada pela parte, o cateto oposto desse ângulo, que é o ômega d, tá? Tangente de θ, cateto oposto, sobre cateto adjacente, que é o sigma. Isolando o sigma, então, nós temos basicamente o que se tem no livro ali, tá? Então, o sigma vai ser a parte imaginária dividido pelo tangente do ângulo, tá? Que vai ser 8,13. Então, 8,13 é a parte real do polo desejado, tá? Então, essa localização que eu estou destacando aqui, ó, é a localização dos polos sobre a reta de amortecimento e ultrapassagem percentual especificadas, já de 20%. E essa nova localização conduz a um tempo de pico 2/3 em relação ao tempo de pico do sistema não compensado, que é o segundo critério de desempenho. Então, o que você faz a partir desse ponto aqui, ó? Uma vez conhecido o novo ponto, tá? Uma vez conhecido o ponto desejado aqui, ó, eu vou redesenhá-lo no gráfico aqui para verificarmos a condição de ângulo, tá? Então aqui nós temos o ponto onde as raízes, o ponto desejado para a localização dos polos dominantes, tá? Aqui está, polos desejados. E agora nós temos que verificar a condição de ângulo para esses polos, para esse ponto pertencer ao lugar das raízes, tá? Então, basicamente, nós temos aqui, esboçando aqui, né, colocando a localização. Então, eu tenho um 0 em 8, 0 em 8. Eu tenho um polo em 3, menos 3, desculpa. Um polo em menos 6 e um polo em menos 10, tá? E tenho a localização dos pontos de 8,13 e 15,87. Então, 8,13 e 15,87 é o ponto que vai conduzir os dois critérios de desempenho, de amortecimento e tempo de pico, tá? Como que eu faço para que ele pertença ao lugar das raízes? Eu tenho que aplicar a condição de ganho, de ângulo, e verificar o que falta para que ele pertença e incluir um novo elemento. Então, calculando o ângulo desse ponto aqui, ó, em questão, para todos, com relação aos polos e zeros da função transferência, tá? Eu vou ter θ1, que é o ângulo do polo em menos 10, eu vou ter θ2, que é o ângulo do zero em menos 8, eu vou ter θ3, que é o ângulo do polo em menos 6, e eu vou ter θ4, que é o ângulo do polo em menos 3. Calculando esses 4 ângulos aí, eu deixo para vocês calcularem. Na verdade, eu deixo para vocês olharem como foi feito aqui, tá? E depois nós tiramos dúvidas na aula síncrona. Então, somando todos esses ângulos aqui, aplicando a condição de ângulo, tá? Vai ser o somatório dos ângulos dos zeros positivos menos os ângulos dos polos. Então, vai ser menos θ1 mais θ2 menos θ3. θ2 é o ângulo do zero, né? Mais θ2 menos θ3 menos θ4 tem 198,38 graus, que é o ângulo desse ponto em questão, que foi colocado na apresentação aqui. Para que essa somatória dê 180 graus, tá? Faltam ainda 18,37 graus. Bom, o que quer dizer isso? Se der 180 graus, quer que esse ponto vai fazer parte do lugar das raízes em questão, e assim eu vou poder ter o meu sistema projetado. Bom, o que eu faço então? Eu vou ter que projetar um elemento para que esse ponto pertença ao lugar das raízes. Então, esses 18 graus que estão faltando, somar positivos, tá? Para que esse 198 venha para 180, tá? Então, se eu incluir mais 18,37, eu vou ter o ângulo igual a 180 graus, igual a menos 180 graus. Então, esse ângulo mais 18,37 é um zero, efetivamente, que eu tenho que inserir
esse lugar das raízes. E aqui eu tenho então a posição, tá, do ponto de interesse, mais uma vez, os polos dominantes, tá? E eu tenho esse ângulo aqui, ó, então esse zero vai ter que ficar devido ao valor desse ângulo, esse zero tem que ficar à direita, tá? É um valor menor de 90 graus. Por triângulo retângulo eu tiro o valor desse ângulo, desculpa, dessa posição. Então aqui eu especifico quem é que são os catetos, tá? Cateto oposto ao ângulo aqui nesse caso é o próprio valor J 15,87 menos zero, tá? É zero, então o valor é 15,87. E o cateto adjacente ao ângulo vai ser o menos EC menos 8, ZC menos 8,13, tá? Vai ser o cateto adjacente, ZC menos 8,13. Então, aplicando a fórmula aqui da tangente, então, tangente de 18,37, cateto oposto sobre cateto adjacente, que está também aqui colocado, tá? E com isso nós tiramos que o zero desse sistema, tá? Para que esse ângulo, esse somatório de ângulos de 180 graus, esse zero tem que estar na verdade é menos 55,92, tá? Essa é a posição do zero. E aí, nós temos aqui a função transferência do compensador PD, que é S mais 55,92. Bom, aplicando então o compensador PD na função transferência, tá? Se eu fizer no lugar das raízes do GPD vezes o G, que é o sistema original, tá? Se eu fizer um R-locus, eu vou ter esse resultado aqui, ó, esse resultado gráfico aqui, tá? E aí, o que acontece aqui, ó? Eu tenho os polos originais, que é menos 3, menos 6, menos 10, menos 3, menos 6 e menos 10. Eu tenho o zero original, que é menos 8. E eu tenho, no lugar das raízes em questão aqui, o zero do compensador, que é 55,92, menos 55,92. Agora o lugar das raízes fica modificado em relação ao anterior. Vocês observem, façam depois a análise comparativa, porque antes nós não tínhamos esse elemento aqui, ó. O que acontece? Esses dois polos sairiam meio que paralelos ao eixo J-ômega. Agora eles fazem esse semicírculo aqui, tá? De forma a serem atraídos por esse zero e pelo menos infinito. E aí eles trazem os polos dominantes para alguma condição de K. Nesse caso aqui o R-locus nos fornece também, ó. Quando K for 5,84, eles trazem os polos para a região onde nós temos o interesse, tá? Que é o local de projeto. E aí nós podemos simular agora, tá? Apenas essa parcela desse compensador, tá? E verificar os critérios de desempenho. Bom, isso aqui é a simulação que eu extraí do livro, tá? Eu não fiz essa simulação, mas os critérios de desempenho de 20% aqui e 2/3 do tempo de pico são observados aqui, ó. Então, o primeiro critério de 20% de tempo de acomodação está aqui, tá? E o amortecimento também, tá? Isso aqui pode ser extraído do R-locus, tá? E o segundo, da simulação também numérica, tá? Seja linha de comando ou Simulink. E o segundo critério de desempenho, que o tempo de pico seja 2/3. Então, se eu aplicar 2/3 em 0,297, eu vou ter aproximadamente o que está aqui, que é 0,198. Então, eu tenho os dois critérios atendidos, o primeiro critério e o segundo critério. No entanto, eu ainda tenho um erro de estado estacionário que pode ser melhorado, tá? E agora parte-se então para o projeto do compensador em estado estacionário, que é o PI. O PI é muito simples, tá? Nós já vimos em aula anterior. Basicamente, nós vamos alocar um polo na origem para eliminar o erro de estado estacionário. Se eu alocar um polo na origem, tá? Esse sistema aqui passa a ser de tipo 0 para tipo 1. E em relação a um degrau unitário, eu vou ter erro nulo, tá? Isso que se deseja, porque eu estou trabalhando com uma entrada em degrau e eu quero erro nulo. Então, se o sistema é tipo 0, nesse caso, e eu colocar um polo na origem, através do meu PI,
Porque todos esses controladores vão ser combinados aqui, ó, C1, C2 vezes o G, tá? Então, se eu colocar um polo na origem em um dos controladores, vai aparecer nessa linha direta aqui, ó, que é onde eu tenho o tipo do sistema. Em resumo, coloquei um polo na origem para eliminar o erro de estado estacionário e colocamos um polo em um zero, desculpa, o zero para tirar o efeito desse novo elemento no lugar das raízes, colocamos um zero perto da origem em 0,5, tá? E aqui estão eles, ó. Se vocês observarem o lugar das raízes agora com as raízes do sistema menos 3, menos 6, menos 10, menos 3, menos 6, menos 10, o zero do sistema, 8, 0 e menos 8, com o compensador PD agora, que foi recém colocado, tá, em menos 55. Agora eu adiciono o polo e o zero na origem. Então o polo na origem está aqui em roxo, e o polo e o zero próximo está em vermelho aqui, destacado em vermelho, tá? E aqui está também destacado na função transferência. Bom, fazendo isso, e traçando o lugar das raízes, mais uma vez aqui, ó, só que agora o lugar das raízes tem que contemplar todos os controladores e a função transferência. Todos os que estão cascateados ali, vamos dizer assim. Então tem o GDS, que é o sistema original, aqui está ele. Eu tenho o GPD, que é o novo controlador proporcional derivativo. E tem o GPI, que é a função transferência do compensador do estado estacionário. Então, pessoal, enfatizando aqui, ó, agora nessa altura do campeonato aqui, nós temos o nosso sistema dado por esse diagrama aqui, ó, tá? Onde nós temos a planta, tá? O sistema original não compensado, tá? Eu explicitei esse ganho aqui, esse ganho ele aparece dentro da função transferência aqui, mas eu explicitei ele pro lado de fora, então vocês imaginem que o G aqui não contempla esse ganho, tá? Então eu explicitei aqui. Aqui nós já temos o compensador de estado de regime, que foi projetado, que é o proporcional derivativo. E agora foi especificado o compensador de estado estacionário, que é o PI, tá? Mas tudo isso aqui agora faz parte do nosso sistema. Então o que eu faço? Eu faço um RLOCUS de GPI vezes GPD vezes G, e esse ganho aqui no lugar das raízes vai variar de zero a infinito, e eu vou conseguir escolher um ganho tal que os polos estejam localizados onde eu quero. No caso, aqui os polos foram projetados para ficar, no caso anterior, tá, do derivativo, em menos 8,13 mais J15,8, tá? E aí, quando eu inseri o integral, eu tenho uma pequena diferença. Eu tenho menos 7,51 e J14, mas é muito perto, tá? Era para ser em 8,13 e passou para 7,51. Então eu vou escolher aqui, ó, usando o lugar das raízes e a ferramenta do cursor que eu falei para vocês, uma posição mais próxima possível dos polos dominantes projetados para que eu tiver, no caso do transitório, tá? Que era 8,13 e J15,87. Nesse caso aqui, ó, eu tenho J7,51 e J14, tá? Então esse é o ponto mais próximo possível dos polos dominantes projetados anteriormente. Então eu vou utilizar esse ganho K na minha simulação aqui, de forma que eu mantenha esses polos nessas posições. Então, o fato de eu inserir o PI agora modificou um pouco os meus polos dominantes, mas vejam que eles estão muito próximos do que eles estavam anteriormente. Bom, uma forma de encontrar o ganho aqui é usando a ferramenta RLOCUS, como eu falei para vocês, tá? Mas não necessariamente eu preciso dela, tá? Porque eu posso encontrar o ganho, que é o que falta para finalizar esse projeto, tá? Eu posso encontrar esse ganho utilizando a condição de módulo lá do lugar das raízes, tá? Que diz que o ganho K é igual a o produto dos módulos dos polos sobre o produto dos módulos dos zeros. Então o que eu faço? Basicamente eu calculo todos esses comprimentos aqui entre o zero e o ponto dos polos dominantes.
entre o polo e esses pontos, entre todos eles aqui, definindo L1, L2, L3, L4, L5, cadê o L5? L4, é, acho que não tem L5, L6, L7 e L8, tá? Definindo todos esses comprimentos e fazendo o produto dos comprimentos dos polos pelos comprimentos dos zeros, tá? Eu encontro o valor de K. E esse valor de K aqui, ele vai ser encontrado... Bom, foi encontrado por LR Locus e pode ser encontrado pelo... por essa fórmula, assim como eu estou colocando para vocês. Por fim, pessoal, vamos determinar então os ganhos, tá? Então, os ganhos K1, K2 e K3, eles são obtidos aqui fazendo o produto, então, entre todos os compensadores. Tem o compensador aqui, o PD, né? PD, e esse aqui seria o PI, tá? Multiplicando toda essa transferência do polinômio do numerador, eu tenho esse polinômio vezes o ganho aqui necessário obtido via RLOCUS, tá? Que é 4,6. Eu consigo encontrar então, para colocar na forma padrão que foi colocada anteriormente, tá? Os ganhos K1, K2 e K3. Então eu tenho o K3 aqui, o K1 vai ser o produto do K3 vezes esse termo aqui. Deixa eu só colocar aqui. Fazendo, pessoal, aqui então os produtos e deixando nessa forma, nós podemos, comparando lá com o início do conteúdo, tá? Dizer que o K1 eu ganho do controlador proporcional, o K2 eu ganho do controlador integral e o K3 eu ganho do controlador derivativo. Caso se deseje fazer uma montagem no Simulink, por exemplo, conforme foi mostrado anteriormente. Nesse caso, eu vou mostrar. Caso se deseje, que eu estou falando, colocar nesse formato aqui, ó, simular dessa forma. Então, eu tenho que separar o K1, K2 e K3. Então, K1 ganho proporcional, K2 ganho integral e K3 ganho do derivativo. Pessoal, então, continuando aqui, ó, temos uma simulação do livro, tá, mostrando o desempenho do controlador proposto, tá? Então, o controlador PID comparado com o sistema não compensado sempre, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou destacar alguns aspectos. A simulação, então, do ponto de vista de amortecimento aqui, ó, e erro de estado estacionário e ultrapassagem percentual, todos da simulação do livro deram o mesmo valor. Por quê? Porque era o primeiro critério de desempenho era justamente o amortecimento e, obviamente, o amortecimento e ultrapassagem estão juntos, tá? Estão amarrados, então uma coisa influencia diretamente, está associada a outra coisa. O segundo critério de desempenho era reduzir o tempo de pico para 2/3, então aqui de 0,297 para 2/3 disso vai dar aproximadamente 0,2, tá? Então 0,2 segundos aqui seria o segundo critério de desempenho, tá? Então na simulação que o livro apresenta foi atendido. E o terceiro critério de desempenho era o erro de estado estacionário, que era não compensado 0,15, 0,156, tá? Para o degrau unitário, tá? Ou seja, 15%. Depois eu tenho o PD passou para 0,07, só que eu queria erro de estado estacionário zero, então adicionando o integral eu tenho o erro de estado estacionário zero em regime permanente. Então aqui nós temos o terceiro critério de desempenho também atendido na simulação do livro. Bom, o que eu fiz? Eu fiz uma simulação rápida aqui para verificar todos esses efeitos, tá? Então eu peguei basicamente essa função transferência aqui, ó, do PID compensado e joguei no Simulink, tá? Chamei de G1DS. O G1DS está aqui, tá, pessoal? Como é que eu obtive essa função transferência? Eu fiz um produto, literalmente, do GPI vezes o GPD vezes o G. Então, nós temos o GPD aqui, nós temos o GPI aqui, vezes o G, toda essa coisa aí.
e considerei o ganho que leva os polos dominantes para a posição desejada, de 4,6 aqui, tá? Fiz isso então, fiz essa multiplicação, obtive essa função transferência e simulei, apliquei um degrau unitário. O que aconteceu? Primeira coisa que eu observei, tá, em regime, bom, eu tive que deixar um tempo de discretização bem baixo aí para ter uma resolução boa, tá, para não ter erro de numérico. O que eu observei? Que em regime permanente, realmente eu apliquei um degrau unitário, em regime permanente o erro vai para zero. Então, esse é o primeiro aspecto positivo, tá? Na verdade, era o último critério de desempenho, mas se observou de início isso. Dando um zoom, então, nessa região aqui, próximo no transitório, obviamente, tá? Eu dei o degrau unitário em 0 segundos, então o meu tempo de pico foi 0,2 segundos. Também está de acordo com o especificado, que era 2/3, que dava mais ou menos 0,21 segundos. Só que a ultrapassagem percentual, ela não foi 20% conforme a simulação do livro mostrou, tá? Só que o livro, eu estava vendo aqui, ó, o livro sempre mostra resultados da simulação. Na verdade, nós chegamos um pouquinho menos de 15, de 1,15 tá, ultrapassagem percentual, ou seja, quase 15%, tá? Não deu 20% como especificado. Só que o livro sempre mostra, e nesse caso ele não mostrou os valores simulados entre parênteses, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, ele deveria mostrar o valor simulado para todas as variáveis, tá? Ele não mostrou. O que me leva a crer? Que esses valores aqui são teóricos, tá? O que quer dizer? Que esses valores aqui, eles levam em conta apenas os polos dominantes, tá? Do projeto do sistema. Só que eu alertei para vocês, e eu vou fazer até um comentário aqui, ó, que é o que eu acredito que tenha influenciado no projeto, tá? De forma que esse critério não tenha sido atendido. Só um minuto. Eu acredito que essa diferença não esteja nem relacionada à discretização, que eu chamei a atenção aqui, tá? E nem relacionada ao arredondamento, porque foram tomados todos os cuidados para que não tivéssemos problemas, e sim aos polos dominantes. Se nós observarmos lá no início aqui do exercício, ó, nesse caso, a distância não é maior do que 5, tá? Que é a distância da parte real do polo com relação ao próximo polo para considerar os polos dominantes. Então, essa distância é menor. Então, se ela é menor, ela quer dizer que esse polo vai influenciar na resposta do sistema. Ou seja, eu fiz todo o projeto desse sistema aqui, ó. Deixa eu voltar na primeiras gráficos aqui, tá? Eu fiz todo o projeto desse sistema considerando que existiam polos dominantes, existiam apenas esses dois trajetos aqui, ó, de polos, que efetivamente influenciariam a resposta do sistema, tá? E considerei que eles eram dominantes, mas na verdade eles não são dominantes, tá? Por quê? Porque esse polo aqui, ó, ele está em menos 10 e está vindo para a direita, tá? Então essa distância está cada vez ficando menor. Então eu tenho essa distância aqui em menos 10 e eu tenho uma distância aqui teórica, vamos dizer em menos 5, tá? Então o meu D aqui, ó, meu D é igual a 2 ou menor, tá? O meu D é igual a 2 ou menor, e ele, se o D não é maior que 5, eu não posso considerar polos dominantes. Então esse foi o problema de nós termos uma pequena diferença no final com relação aos critérios de desempenho, e essa diferença ela foi significativa, basicamente aqui para ultrapassagem percentual, tá? Mas isso eu mostro para vocês, e ainda enfatizo que mesmo assim eu consigo fazer o projeto, só que eu vou ter um pouquinho de dificuldade para refinar esse projeto de forma que eu consiga chegar no 20%. Então o que eu teria que ter feito aqui, ó, ao invés de eu alocar os meus polos com
no meu projeto, tá? Ao invés de eu alocar os meus polos ah, com esse ângulo aqui, ó, tá? De zero, correspondente a 0,456 do cosseno dele, tá? Eu deveria ter alocado esses polos num ângulo um pouquinho maior, tá? Para deixar ele oscilar um pouquinho mais. Então eu teria que voltar atrás no meu projeto e aumentar esse ângulo, tá? Então, ao invés de usar 0,62, botar. Ou desculpa, ao invés de eu usar 62,87 graus, eu colocaria 70 graus, por exemplo. Tá? Com 70 graus, ele vai ficar menos amortecido e vai oscilar um pouco mais. E talvez isso seja o suficiente para que a minha ultrapassagem chegue a 20%. Tá bem, pessoal? Então fica esse exercício de projeto de controlador PID com simulação. Simulação no Simulink poderia ser feita em linha de comando, tanto MATLAB quanto Octave. Estaremos tratando das dúvidas na aula síncrona. Aqui também está o resultado do livro, tá? A gente sabe que tem esse probleminha nessa simulação, tá? Mas o livro aqui ele parece que não está mostrando isso, tá? Mas tudo bem. A parte 7 seria a simulação e verificação dos requisitos. Então, o sistema não compensado ele tem um tempo de pico maior, tem um erro de estado estacionário e tem uma ultrapassagem percentual menor do que 20%. Tá? E aí se projetou um PD. O PD foi essa linha azul mais fraca aqui, ó. Resolveu o problema do estado estacionário, ou seja, eu deixei o meu pico ultrapassagem percentual em 20%, tá? E o meu tempo de pico em 2/3 com relação a esse pico, esse tempo de pico aqui que foi do sistema não compensado. Mas eu ainda tinha um pequeno erro de estado estacionário aqui, ó. E aí, por fim, se colocou o PID, se resolveu o erro de estado estacionário e se manteve os critérios de desempenho transitório. Tá bem, pessoal? Então fica a bibliografia, todos esses exercícios estão bem melhor explicitados nesse livro aqui, tá? Do Nisi. Fica como referência para vocês e logo estaremos postando um trabalho em cima desses projetos.